Boa noite, meus amados, meus queridos irmãos. Mais um vídeo, mais uma pérola. Amém? Provérbio 20, versículo 22. Antes, sempre eu falo alguma coisa, né? E hoje é muito importante. Tudo é importante, né? Olha, eu terminei de assistir o vídeo do Paulo de Tarso. Nossa, é muito lindo o vídeo. Voltou para a internet. Antes estava lá na locadora, tiraram da internet e botaram para a locadora. Agora voltou de novo para a internet. Eu aproveitei e escutei de novo. Já escutei mais de 3 vezes esse vídeo. Esse filme, é um filme, né? É um filme de 2 horas e pouca. Vocês fazem o seguinte, faz como eu fiz. Eu assisto de pouquinho e eu terminei hoje, porque hoje foi domingo. Para mim é mais descansado. Enquanto eu estava fazendo as coisas, eu estava olhando o vídeo, o filme, entendeu? Para vocês, meus amados, que já está recebendo a graça, e aqueles que estão começando, não, aqueles que começou já, e aqueles que estão começando agora, assiste esse vídeo, esse filme Paulo de Tarso. Terminei de escutar, é 2 horas e pouca. Paulo de Tarso, 2 horas e pouca. Cabelo enrolado, os olhos castanhos, entendeu? Com Barnabé. E outro também, o filme de Jesus. Porque o filme do Paulo de Tarso, ele tem a parte dele quando ele estava seguindo os crentes e tem a parte quando ele estava na graça, quando ele passou para a graça. Foi batizado, Barnabé, entendeu? E quando ele estava na graça, entende? Ele era Saulo e passou a ser Paulo. E aqueles que estão recebendo a graça, é bom escutar para entender. Aí as pessoas passaram a ser graça. Ele fez uma reunião lá na sinagoga e todo mundo aceitou ser graça. E aí é cristão. Pedro, oxente, deu brabo. Pedro, João, deu brabo. Fizeram uma reunião lá e eles ficaram brabo. E o Paulo chamou ele a atenção. Lembra de um vídeo que eu fiz, de um filme que eu fiz, de um vídeo que eu fiz falando sobre o Pedro, que Pedro não sabia que caminho seguir? Então, foi em Gálatas 2, entendeu? E aí, é bom vocês escutar esse vídeo, esse filme, tá certo? Assiste o filme de Paulo de Tarso, que ele estava cego e ele agora está enxergando. Significa, como eu estava cego, cheguei a dar 3.000 reais no envelope fechado, mas Deus abriu meus olhos, tirou a escama, como ele falou, que parecia uma escama que estava no rosto dele, com Ananias veio fazer a oração e tirou, entendeu? Assim eu estou contando quase o filme, o filme todo. Tá certo, gente? Mas é muito lindo esse filme. Assista, eu assisti 3 vezes, de pouquinho, e hoje eu terminei, para vocês crescerem na graça. E o filme de Jesus, entendeu? Tem de criança e tem de adulto. Assiste logo de criança, que é melhor. Tá certo? Amém. Preste atenção, gente. Olha, com Deus, você tem tudo. Sem Deus, você não tem nada, não. Falta sempre alguma coisa. Sem Deus. Não, com Deus você tem tudo. Amém? Olha, isso aqui é eu que escrevo, para não esquecer. Pego coisa do dia a dia. Assiste o filme de Tarso, Paulo de Tarso. Ele estava cego e recuperou a visão. Né? Entendeu? E falei também que a igreja é uma seita. A igreja é uma seita. Tem cuidado, gente. E também falo sobre a inveja. Inveja, cuidado. Tiago 3. A inveja.
Tem que ter cuidado. Tá bom? Não ajunte o tesouro aqui embaixo. O tesouro tem que estar lá em cima. Entende? Amém? Não digas, vinga-me, ei, do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Provérbios 20, 22. Explicação. Temos o desejo humano de ajustar as contas quando sofremos uma injustiça. Desculpa que eu vou parar um pouquinho aqui. Dá um like, dá um joinha, compartilhe e se inscreva. Tá bom? E eu agradeço a vocês todos que estão seguindo a Cristo. A Cristo. Tá bom? E procura abrir o entendimento para receber o Espírito da Graça. Ser batizado, como tem muita gente que já está recebendo. E já está no país inteiro. Amém? Estou no YouTube. Acorda Povo da Graça. Lúcia Maria no YouTube. Tá certo? E esse filme que eu estou falando é no YouTube. Paulo de Tarso. É muito bom, vocês vão gostar. E no final, ele pratica a graça, que é o que eu estou falando aqui, para ajudar vocês. A graça. Tá certo? Vamos lá. Explicação. Temos o desejo humano de ajustar as contas quando sofremos uma injustiça, né? Queremos vingança. Queremos tomar a lei nas próprias mãos. Mas a Escritura nos diz que não devemos fazer isto. Não devemos repagar o mal com o mal. Devemos esperar no Senhor. Ele lutará nas nossas batalhas. Deus luta. Aquele que fizer mal com um escolhido ou um eleito, Deus se vinga inteiro. Tá entendendo? Repaga o mal com o mal. Devemos esperar no Senhor. Ele lutará na nossa batalha. Afinal, ele não disse, não foi? Afinal, ele não disse, minha é a vingança? Falou. Minha é a vingança? Eu retribuirei. Como é que não confiamos que ele retribuirá os males que nos são feitos? Deus não lutará nas batalhas onde escolhemos lutar por conta própria. Deixemos a retribuição nas mãos dele. Tá vendo? Ele se vinga inteiro. Não se preocupe. Ninguém vai fazer mal para nós. Quando a gente está anunciando Deus, meu Deus do céu, os pessoal, se pudesse, me matava. Mas não vai, porque Deus não deixa. Deus disse, não se preocupe. Ninguém vai tocar em você. Eu tinha um abençoado lá na praça. Meu Deus do céu, quase 3 anos que eu estou na praça. E ele implicava, e eu orando, mas ele nunca me tocou. E eu orando, graças a Deus, que agora ele sumiu, foi para a família, agora ele ficou de vez, que ele ia e voltava, graças a Deus. De tanto eu orar. Eu não estava aguentando mais, mas eu ficava firme. Tá entendendo? Porque é assim, gente. Deus disse, não basta crer, tem que sofrer. E eu sofria, viu? Porque era cada barbaridade que ele falava, chega a doer meus ouvidos. Mas aí eu tinha que fazer, entrar num vídeo e sair em outro. Mas eu escutava. Pai, peço que lutes nas minhas batalhas. Por mim, ajuda-me a esperar por ti e não tomar as rédeas por conta própria. Tu és mais do que capaz de fazer justiça. Dou graça por isso. Amém? Viu? Deus se vinga inteiro. Não adianta a gente fazer as coisas da própria cabeça, não. Deus se vinga. Eu deixo para lá. Eu oro só. A mesma coisa é com barulho aqui.
Quando tá barulho, eu oro. Oro muito. E graças a Deus, agora esse silêncio. Toda vez que aparece barulho, eu oro. Porque como é que eu vou dormir? Né? Tá certo, gente? A oração, gente. É uma conversa com Deus. Ore. A gente tá no reino de Deus. O reino de Deus é paz, alegria, justiça e poder do Espírito Santo. Nós já temos esse poder. Só basta crer. Vamos lá? Olha, fazer ler o texto mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Vou procurar não errar muito. Amém, meus amores? Já estava cochilando. Amém? Eu me acordo, dele me acorda de 1h45, gente. 1h45. E ali eu vou me arrumando. Aí eu saio de 15 para as 3. E assim vai. Ele me renova o dia todo. Amém? Deus, ele ajuda a gente em tudo, gente, em tudo. Deixa Deus na frente. Você não fica nem para a direita nem para a esquerda. Tá bom? Vamos lá. Ó, Provérbio 20, 22. A vingança é um sentimento destrutivo que visa retribuir na mesma moeda um mal recebido ao sermos ofendidos. A reação natural é sentimos raiva e desejo de vingança. É isso o que o mundo faz, estimula o ódio como forma de reparar o dano. Não, gente, deixa Deus no controle. No entanto, os nascidos de Deus conseguem vencer seus impulsos e entregar suas questões ao Altíssimo para que ele, como juiz de toda a terra, faça a justiça perfeita. Tá vendo? Tá vendo? Deus é justo e juiz, gente. Ele se vinga inteiro. Que Deus é esse, gente? Tá em toda parte, em todo lugar. Por isso que não tem Pai Nosso que está no céu. Não tem em nome do Pai e do Filho, porque tá em todo canto. Perfeita. Os nascidos de Deus, olha que coisa linda. Os nascidos de Deus são movidos pela fé, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra. Se você tiver fé, acabou. Olha, os nascidos de Deus são movidos por fé, pela fé. Por isso, obedecem à palavra do Altíssimo. Eles creem que o Senhor cura suas feridas. Cura. Tem que esperar o tempo dele. Quando a gente tem fé, acabou. A fé tem que ser até o fim. A fé, aconteça o que acontecer. Mas eu tenho fé. Eu sei que Deus vai curar. Acabou. Orar de manhã e de noite. Estou curado em nome do Senhor Jesus. Estou curado em nome do Senhor Jesus. Acabou. As feridas. Repara o dano sofrido e que a seu tempo dará a pagar aos injustos. Já o homem natural é conduzido pelo ódio. Por isso, não mede esforço para buscar uma retaliação, mas ao agir assim, acarreta ainda mais sofrimento à sua vida. É verdade ou não é? Acarreta mais sofrimento à sua vida. Não pode. Deixa Deus se vingar inteiro. Ele se vinga. Quantas coisas não já aconteceu comigo? Lá na Assembleia mesmo, eu comecei lá na frente, né, da Assembleia, falando a verdade. Mas eles implicavam muito comigo. Logo de feito a Assembleia. Mas é minha missão. Agora não, agora estão me deixando em paz. Tá entendendo? Mas Deus se vingou inteiro. Teve um que se mandou. Deus botou ele para a terrinha dele. Entendeu? E assim vai. Tá certo, gente? Olha, vou repetir de novo.
por favor, procura assistir esse filme de Paulo de Tarso. Ele era Saulo e virou Paulo. Mas é muito bonito o vídeo, o filme. Tá certo? Para vocês crescer mais na graça e entender o que é a graça. Ai, eu gostei tanto. Já assisti 3 vezes. 3 ou 4. E se tiver, eu vou assistir de novo no finalzinho, porque quanto mais você assiste, mais você aprende. Tudo que aconteceu com Paulo, aconteceu comigo. Por isso que eu gosto. Entendeu? A minha graça te basta, Paulo. É na minha fraqueza, na fraqueza do Paulo, que eu opero o meu poder. Ele já me deu tudo isso. Ele me ensinou com as coisas do Paulo. Entende? Paulo, às vezes, estava enfraquecendo. O Barnabé disse, Paulo, é o Todo-Poderoso, Paulo. Aí ele disse, tá bom, eu vou. Aí Barnabé ajudava ele. Mas quando foi para Barnabé sair, ele foi sozinho e Deus. E venceu. Aí quando ele chegou na Roma, aí terminou o filme. Entende? Mas foi muito lindo, é muito lindo esse filme. Por favor, gente, dá um jeitinho para vocês crescerem na graça e ter o entendimento. Tá bom? Olha, agradeço a todos vocês. Deus abençoe tremendamente vocês e uma boa semana. Tá bom? Provérbio 20, eu fiz do 22, a palavra explicativa do texto da oração, tá bom? Aí vocês querendo, ler devagarinho o provérbio 20, amém? Deus abençoe vocês grandemente, grandemente, e que Deus abra a mente de vocês, para vocês entenderem a graça e ser batizado pelo Espírito da graça, tá certo? É muito gostoso, é muito gostoso. Quando vocês entenderem, nunca mais vocês vão passar nesses alçapão. Tá certo? Não dê dinheiro para pastor, não, que não existe dízimo. Deus abençoe vocês. Graça e paz.